Você já reparou como a grama do vizinho parece sempre mais verde? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre comparações e como isso pode ser destrutivo para você. Bora aprender? A grande maioria das pessoas se compara. Na verdade, a gente pode afirmar que a maioria das pessoas já se comparou com alguém em certo momento da vida. O problema é que isso pode ser muito destrutivo se tornar uma coisa frequente e, digamos, de uma forma errada. Vamos falar disso em alguns tópicos agora. A primeira coisa que a gente pode perceber é um certo sentimento de inferioridade. Normalmente a gente faz essas comparações com pessoas que possuem mais do que nós ou que são melhores do que nós em alguma coisa. E isso acaba deixando a gente para baixo. Então, ao invés de levar isso de uma forma negativa, que seria de certa forma invejando o que a pessoa tem, o que a pessoa conquistou, que também acaba nos colocando para baixo, a gente deveria inverter isso, usar aquela coisa como exemplo, aquela pessoa como um exemplo a ser seguido. Se ela conquistou coisas que você deseja conquistar, usa ela como inspiração para você também chegar lá, e não invejando de uma forma negativa e te colocando para baixo. A segunda coisa é expectativa versus realidade. Você já viram aquela brincadeira que mostra a expectativa de uma forma super bonitinha, com tudo dando certo, e depois mostra os bastidores daquele negócio, onde por trás a realidade não é nada daquilo que a primeira amostra apresentou? Pois é, a vida é exatamente assim. Existem sim as pessoas que realmente conquistaram as coisas, chegaram lá com o próprio esforço tudo certinho, mas posso te contar uma coisa? Essas são as pessoas que menos mostram e menos esbanjam. Porque elas não precisam ficar provando nada para ninguém. Elas não precisam provar que elas chegaram. Elas simplesmente são aquilo. Elas simplesmente chegaram num ponto que ela não precisa te mostrar que ela conquistou. As pessoas que as conhecem conseguem perceber que foi o esforço dela que fez ela chegar lá. Então, normalmente as pessoas que você tem que seguir, que você tem que se inspirar, são as que não ficam jogando coisas na cara de você. Não ficam jogando para o mundo tudo. Elas são mais reservadas e os resultados delas demonstram as conquistas que elas tiveram. A internet ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas com relação a esse quesito, meu amigo e minha amiga, ela pode deixar muita gente para baixo. As vidas e as coisas como são apresentadas aqui na internet parecem que são coisas perfeitas, que tudo dá certo para todo mundo, e isso é só ilusão. Então não se apega nessas coisas que você fica vendo na internet ou a pessoas que esbanjam demais e que passam essa impressão de que tudo é lindo e maravilhoso na vida delas, porque não é assim não. É bem difícil que as pessoas mostrem aqui o lado ruim das coisas. E aí é por isso que quando você se pega para se comparar com esse tipo de informação, você acaba se colocando para baixo, porque você sabe os problemas que você tem, as dificuldades que você tem, e quando você vai ver a vida de outra pessoa aqui na internet, parece que ela consegue superar tudo de uma forma muito tranquila, muito na paz e que não tem problema nenhum. O que é uma falsa ilusão. Não é assim que acontece, todo mundo tem os problemas, mas a internet pode fazer com que você esqueça dessa parte negativa e só olhe lá as pessoas quando elas estão no seu sucesso. O que pode ser muito destrutivo para você se você começar a se comparar dessa forma. E a terceira eu vou chamar de teste A e B. Para quem não sabe, o teste A e B é uma forma bem eficaz de identificar a melhor solução para um dado problema que você tem de resolver. Como que é feito isso? Você pega duas amostras exatamente iguais e muda apenas uma variável. Essa parte de mudar só uma variável é muito importante, porque aí você compara essas duas amostras e vê o desempenho das duas. A que for melhor você pega para você. Só que se você tenta fazer essa comparação com várias variáveis ao mesmo tempo, você não vai saber ao certo qual foi a mudança que de fato deu esse resultado melhor. Então, sempre que você faz um teste A e B, é importante que você tenha apenas uma variável para comparação, né? Uma variável que você usa diferente da outra, para você ter a certeza de que a que foi melhor porque aquela coisinha que você mudou teve um efeito diferente do que a outra. E aí, por que eu digo isso? Nenhum ser humano no mundo é igual. Cada um tem um passado, cada um tem uma bagagem, e isso faz com que não faça sentido nenhum você se comparar com outra pessoa. Isso burla aquela regrinha da uma variável. O ser humano é feito de várias, mas várias variáveis.
E aí sabe qual é o único jeito eficaz de você comparar ser humano? Se comparando com você mesmo. Quando você começa a fazer esse tipo de comparação, você tende a se esforçar mais e melhorar cada dia um pouquinho, porque você passa a se esforçar mais também. Um exemplo prático. Se antes eu corria 12 km por semana, eu tenho plena noção de que na próxima semana eu consigo pelo menos correr 12 km. E aí a marca que eu teria que superar é a de 12 km. Eu poderia tentar fazer 13, mas eu sei que 12 é o mínimo que eu consigo, porque eu já fiz antes e fui eu que fiz. Então eu tenho certeza absoluta de que 12 eu já consigo, eu posso buscar o 13. E com isso eu estaria me esforçando para me superar. Essa é a comparação que você faz com você mesmo. E aí existirão pessoas que correm 14, 15, correm uma maratona? Lógico que vão existir, elas sempre existem. Mas nelas você se inspira, você não se compara. A comparação é com você mesmo. Essas que são superiores você usa como inspiração. E aí você também sabe que se aquela pessoa conseguiu, é porque ela treinou o suficiente e deixou o corpo preparado para conseguir fazer aquilo. Significa que não é impossível e que você também pode. Mas na hora de se comparar, você não vai já se comparar. Pô, eu corro 12 km, aquela pessoa corre uma maratona, corre 40 km. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, você tem seu tempo, você tem que respeitar os seus limites atuais. Se você correr a 12, tenta buscar o 13, não o 40. Isso é um salto muito grande. A gente tem que ir step by step, você tem que ir em objetivos curtos. Se agora é 12, amanhã vai ser 13, depois de amanhã 14 e assim por diante. Então a comparação tem que acontecer aqui dentro. Compara você com você mesmo. E com isso você cada vez vai se esforçar mais e vai melhorar cada dia um pouquinho até você ir se superando. E essa é a única forma de comparação que eu acho saudável e que eu indicaria que vocês fizessem. Porque dessa forma você vai ter uma evolução constante e com paz de espírito, que é a melhor coisa do mundo. Você não tem sentimento ruim dentro de você. É você com você mesmo, travando uma batalha interna e superando seus próprios limites. Eu trouxe esse assunto aqui porque estudar o mercado financeiro, principalmente no começo, pode ser muito desanimador. Você vai ver por aí milhões de pessoas que têm muito mais dinheiro que você e que muitas vezes conseguem fazer em um mês o que você faria em um ano. Mas esse tipo de pensamento e comparação só te trazem ansiedade e frustração. E não é isso que você precisa e nem faz sentido você fazer dessa forma. Então o que você precisa? Tenha referências e use-as como alavanca para você chegar onde você quer chegar. Se existem pessoas que já chegaram em um local que você almeja chegar, use-as como inspiração. Mas na hora de comparar, é só com você mesmo. Cada pessoa tem seu tempo, tem seu passado, tem sua vida e você precisa se respeitar, combinado? E por hoje é isso. Me segue no Instagram que eu vou deixar por aí. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal também e compartilha com todos os seus amigos, porque dessa forma cada um pode se tornar a própria fonte de energia de crescimento. E é isso que a gente quer, se comparando sempre com nós mesmos e não com outras pessoas, porque isso não faz sentido. Demorou? Até mais e falou!